Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonique e eu sou professor universitário e estou apresentando um curso de gráficos para serem usados no mercado de capitais. Noções básicas, estamos aqui na quarta parte. Eu te aconselharia, se você não viu a parte um, 2 e 3, que você assista, por favor, para que senão você vai ficar perdido. Então, nós estamos, por enquanto, comentando essas ferramentas aqui que existem no gráfico. Por exemplo, essa é uma ferramenta de desenho, essa aqui é uma ferramenta de frequência, essa aqui é uma ferramenta de períodos. Aqui são tipos de gráficos, e agora nós vamos começar a ver alguns indicadores que tem aqui nesses gráficos. Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês aqui, tudo isso aqui é de graça, tudo isso aqui é de graça. Por quê? É claro que tem gráfico pago, mas se você usar Yahoo, se você usar B3, Invest, TradingView, esses gráficos são totalmente gratuitos. E se você tiver conta numa corretora, também o gráfico vai ser gratuito. Então, para que servem aqui esses indicadores? Esses indicadores, eles são complementos de decisão, ou seja, você vai perceber o seguinte, eles vão te auxiliar a você a tomar as decisões. Então, a primeira ferramenta, a ferramenta mais importante, a ferramenta mais fundamental é a média. A média. No caso aqui, nós não usamos médias aritméticas, nós usamos sempre médias móveis. Média móvel. E a gente usa dois tipos de média móvel, ou média móvel simples, ou média móvel exponencial. Mas é o primeiro indicador aqui, então é média móvel. O que é média? Então, eu vou fazer uma rápida lembrança para você do que é média. Você tem um número de pessoas, é razoável que esse número de pessoas não tenham a mesma altura. Então, eu peguei aqui duas pessoas do grupo que é a Joana. A Joana tem 1,61 de altura e a Maria tem 1,59 de altura. Então, quando eu for somar aqui essas alturas dessas duas pessoas, vai dar 3,20. Se eu dividir por 2, a média de altura das duas aqui vai dar 1,60. Muito bem, olha agora o que eu fiz aqui. Agora eu peguei 5 pessoas, Jussara, Márcia, Carla, Vera e Tereza. E eu peguei as alturas de cada uma delas, somei todas as alturas aqui e dividi por 5 e eu tive um outro tipo de média. Ou seja, simplesmente você soma todos os números e daí divide pelo número de amostras que você está considerando que você vai ter a média. Mas, como eu falei para você, no mercado financeiro, a gente não usa a média móvel simples. Nós usamos a média aritmética simples, nós usamos a média móvel. Então, perceba aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até dia 10. O valor aqui em percentual, por exemplo, foi 1,2, 1,5, tá? Então, eu vou fazer uma média móvel de 5 dias. Como é que eu faço isso? Eu somo 1,2 entra, 1,5 mais, 0,5 menos, 0,1 menos, 1 mais, 5 divide. Opa, então a média aqui deu 0,62. E o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, você elimina o último e acrescenta mais um. Eu sempre vamos fazendo assim. Então, vou fazer de novo, 1,5 entra, ponto centro negativo menos, aqui dá 0,99, 2,99,
2,99, 5, 2,99, 5 divide, vai dar 7 e 0,72. Então, aqui você vai fazendo a média daí para todos os dias. Sempre você vai acrescentando um número e vai eliminando o número do final. Então, é desse jeito que a gente faz. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque as variações de bolsa, variações de dólar, essas coisas todas aqui, elas são muito estúpidas. Então, não dá para você olhar. Olha só aqui, ó, eu peguei e plotei esses dados aqui num gráfico. Olha que bagunça que ficou. Olha esse sobe e desce aqui. Fica muito difícil de analisar. Até para você colocar uma linha de tendência, fica difícil de analisar. Então, quando você colocar aqui dentro desse gráfico aqui, quando você colocar uma média móvel, seja ela simples ou uma média móvel exponencial, você vai ver que o resultado fica muito mais fácil de ler. Então, dá para você fazer isso. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei e calculei aqui uma média móvel de 5 dias. Então, é uma média móvel de 5 dias. E joguei dentro desse gráfico aqui, ó. Peguei esse gráfico aqui e joguei a média móvel de 5 dias. Você está percebendo? Olha só, eu vou passar aqui a caneta em cima da linha da média. Olha como a linha da média, ela ficou mais linearizada, ela ficou muito mais fácil de ser lida. Então, é por isso que a gente insere a média dentro. Mas, normalmente, no mercado financeiro, nós não trabalhamos com essa média móvel simples, como eu estou fazendo no exemplo aqui, ó. Aqui, de novo, essa média que eu estou calculando é de 5 dias, ou seja, somei esses 5 dias aqui. Aí, para calcular esse valor aqui, eu elimino esse e acrescento esse. Aí, para calcular esse valor aqui, eu elimino esse e acrescento esse. Então, eu sempre vou eliminando um dia e vou acrescentando um dia. E ele deixa o gráfico muito mais fácil de ser lido. Então, você veja aqui, na linha azul, você tem o movimento natural da Bolsa de Valores. Esse aqui é o movimento natural da Bolsa de Valores. E nessa linha vermelha aqui, você tem a média móvel. No caso daqui da B3, o padrão dela é uma média móvel de 9 dias. Ou seja, então ela soma os 9 dias, calcula a média aqui. Aí ela tira esse dia fora, acrescenta mais um dia aqui, aí calcula a média, e assim ela vai fazendo essa continha. Veja que a linha aqui, ela ficou muito mais suave, muito mais fácil de ver. Então, você vai ver, assim, quando a gente for mostrar os gráficos, o que a gente acaba fazendo? Dá para você pôr um montão de média, dá para você... Normalmente, a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai trabalhar com uma média de 7 dias, uma média de 21 dias, uma média de 50 e uma média de 200. Eu estou falando dias, mas não é dias, não pense em dias, pense em períodos. Eu estou tentando me corrigir aqui para não falar dias, porque na verdade é períodos, ou seja, você vai trabalhar com média móvel de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, ou média móvel de 21 minutos, sabe? O período não pode até ser dia, mas o período não é dias. Aqui, nesse exemplo aqui, eu fiz uma média de 5 dias e uma média de 8 dias. Aqui é dia mesmo. Tá? E então, você perceba o seguinte, quanto mais longa for a média, quanto mais longa for, aqui, ó, de 5 e de 8. A de 8 é mais longa.
Quanto mais longa ela for, mais suave é o movimento, mais linear será o movimento quanto mais longa ela for. Então, veja aqui, agora peguei um gráfico de velas, e dentro desse gráfico de velas, eu coloquei uma média móvel de 9 dias. Então, perceba aqui que agora eu estou analisando um montão de informações. Ou seja, além das velas, eu estou usando a média. Então, veja assim, ó, por exemplo, aqui as velas estão para cima da média, aqui as velas estão para baixo da média. O que você acha que vai acontecer com esses valores aqui que estão acima da média? Cara, eles vão voltar para a média. Então, a tendência é que eles voltem para a média. O que você acha que vai acontecer com esses valores que estão abaixo da média aqui? Eles vão voltar para a média. Isso aqui é líquido e certo. Então, aqui no meu material, eu ainda coloco mais algumas observações aqui para você, como é que você calcula ela, como que você calcula a média exponencial, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque todos aqueles sites que eu falei lá anteriormente, eles já vão calcular a média para você. Então, veja aqui, ó, nesse gráfico aqui, o que eu fiz? Ó, é um gráfico de barras, dentro desse gráfico de barras, eu inseri duas médias, uma média de 10, uma frequência de 10, são 10 pregões, e uma frequência de 22 pregões. Uma está em preta e a outra está em vermelho. Tem gente que opera no mercado prestando atenção nesse cruzamento de linhas aqui, ó. Eu vou mostrar para você isso na nossa quinta aula, que é a próxima aula. Então, meus amigos, nessa aula de hoje é isso. Muito obrigado por você ter nos assistido. Não deixe de ver as aulas anteriores e não perca a próxima aula, onde eu vou mostrar os gráficos para vocês funcionando ao vivo e a cores. Um abraço, muito